Fala galera da Rádio Rock, às 20 horas já está ao vivo uma entrevista, né, com o nosso amigo Paulão da banda Velhas Virgens, às 8 horas da noite. Quero dar aula para você que para chegar, para avisar a galera para tá curtindo. Eu vou mandar o link para vocês aí na entrevista. Vou chamar a galera para participar, ver a nossa transmissão, né, para o Instagram. Eu quero dar um alô pro Paulão de Carvalho, né, o nosso amigo. Vamos começar a entrevista agora no Instagram, né? Vamos falar sobre a banda aqui. Vou começar a falar. A banda Velhas Virgens, ela foi formada por Paulão e Alexandre de Carvalho, se conheceram em meados dos anos 80. Durante... vamos ativar aqui. Show de bola. E aí? Boa noite, Paulão. Tudo bem, meu parceiro? Como é que você tá, velho? Beleza? Ótimo. Aqui nos estúdios da Rádio Rock. Estúdio novo, né? Que beleza. Nossos estúdios. Comprei a mesa de som aqui. Como é que você tá? Tá no Rio? Tô no Rio, aqui na minha casa. Aqui. Tá muito calor aqui. No Nova Iguaçu. Saudades do Rio de Janeiro. Sim, sim. O CD que tu me mandou, ouvi muito. Que bom, obrigado. Gostei do trabalho de vocês, tá muito bacana. Vocês começaram a banda, né, na década de 80, né? 79, né? Não, 86. 86, né? E eu vou começar as perguntas. As primeiras perguntas que eu fiz de tarde, eu fiz uma elaboração, né? Certo. Vamos começar como a banda surgiu, as Velhas Virgens surgiram no rock nacional. Nos anos 80 tinha um monte de bandas de rock and roll cantando em português, né? A gente ia em muitos shows, a gente gostava de rock and roll. Aí eu resolvi entrar numa escola de música para aprender a tocar um instrumento, porque eu não conhecia ninguém que pudesse me ensinar. Geralmente as pessoas aprendem sozinhas ou aprendem com algum amigo, né? Mas eu não conhecia ninguém, entrei numa escola de música, eu e um amigo meu de infância, para eu aprender a tocar contrabaixo e ele bateria. Passando um tempo, eu conheci o Cavalo lá nessa escola de música, e aí a gente formou o primeiro núcleo, que éramos em 3, né? A gente estava começando a aprender a tocar um instrumento, então ninguém conseguia cantar e tocar, a gente tocava e fazia um som, né? E a pretensão, cara, era só tocar na esquina, beber cerveja, beijar umas mulheres na boca, quem sabe. Não era mais que isso. Sim, sim. Realmente, a coisa a gente começa a aprender, né? Eu dou um exemplo, assim, quando eu comecei com música, né? Eu comecei a participar das oficinas na cultura, né? Comecei no teatro, comecei numa rádio aqui onde eu moro, fazer uns estágios, aprender, né? Comunicação, né? Fiz uma entrevista com uma banda aqui do Rio, Antizona. Show de bola, gravei também com o pessoal aqui também, com as músicas também, produção musical, né? Sim. E também sou guitarrista também. Então é assim, a gente vai aprendendo fazendo, né? Isso. Autodidata, né? E a pergunta, que eu falei, pergunta 2, né? A letra 3. Como é que está o cenário, assim, eu acompanhando, vendo no YouTube sobre o cenário da música, do rock, o rock, ele está no underground, certo? E o rock não morreu no underground, está vivo até hoje. Uhum. Mas na década de 90 veio começando a mudar, as bandas ficando mais farofa, né? Algumas bandas, né? Não sei. Farofa é um termo difícil de compreender. Sim. Vamos dizer o seguinte. Sim. Rock and roll no Brasil começou no final dos anos 50 com umas bandas, na verdade umas cantoras de balada, de bossa nova, de outras coisas, de outro tipo de música que gravaram rock and roll, porque o rock and roll estava começando a pipocar, né? Então, Demétrios, Celi Campelo. Depois disso, você teve uma outra onda forte, que foi a Jovem Guarda. Nos anos 80, 90, 70, você teve grandes bandas. Já no final dos anos 60, com Mutantes, com Made in Brasil, e nos anos 70, outras bandas também. O que aconteceu nos anos 80 é que as gravadoras resolveram investir nisso. Então eles transformaram o rock and roll numa coisa rentável em termos de dinheiro.
e aí começou a tocar no rádio. Então, essa geração dos anos 80, ela é muito popular, muita gente conhece de ouvir as Sim, músicas. E sim, nas outras décadas, havia bandas e havia muita qualidade também. Só que não havia tanta exposição dentro da mídia como houve nos anos 80, entendeu? A partir dali, as gravadoras exploraram esse filão até onde elas puderam para ganhar dinheiro, porque a gravadora é uma empresa que quer ganhar dinheiro. Ela está pouco se fudendo se ela lança rock, ou pagode, ou sertanejo. Ela lança o que dá dinheiro. E no caso ali estava dando rock. E depois passaram a investir em pagode, passaram a investir em axé. E o sim, rock foi saindo um pouco, em termos de movimento, da sim, mídia. sim. Apareceram outras bandas nos anos 90 legais, né? Raimundos, CPM 22, acho que CPM 22 é 2000, mas não tenho certeza. Mas Zelo. Raimundos e tem algumas bandas, está me faltando o nome agora. Sim, Raimundos é uma delas. Bandas dos anos 90. Mas são menos bandas, porque nessa hora as gravadoras já estavam investindo em outro filão. E essa história de estar no underground ou estar no mainstream é uma questão simplesmente do mercado como ele olha. As bandas não se olham assim, as bandas vão para o palco tocar onde elas podem, vão fazer o seu trabalho do mesmo jeito, entendeu? Então, não é uma leitura de quem é músico ou de quem gosta de rock. Essa leitura de que as bandas são farofa, não, é uma coisa, é um ponto de vista, cara. entendi. Charlie Brown Jr. é uma banda Ótimo. dos anos 90. Eu Banda dos gosto. anos 90. Então, eu não sei, o que eu acho é que houve uma onda muito popular em termos financeiros nos anos 80. Isso não quer Sim, dizer que nas outras décadas não teve, mas ali teve muitas bandas sendo lançadas. A gente começou a pensar em montar uma banda por causa disso, porque a gente começava a gostar da estética que era uma estética de um discurso em português muito próximo do que a gente vivia. Então, Legião Urbana, Camisa de Vênus, Ultraje a Rigor, sim, Ira, sim. Barão Ira é Vermelho. bom. Ótimo. Então, grandes bandas, assim, e a gente Plebe. gostava daquele discurso. A gente ia nas bandas também, a gente ia nos shows na esquina, tinha banda tocando para todo lado, entendeu? E isso incentivou a gente, mas na verdade a gente só foi lançar o nosso primeiro disco, quando ainda havia discos, né? Em 95, entendeu? Então, na verdade, nós somos uma banda, de fato, dos anos 90. Começamos a tocar nos anos 80, mas até a coisa engrenar, até a gente descobrir um caminho para o que a gente queria fazer, entendeu? A gente queria Sim, muito fazer um papo cabeça, tipo Legião Urbana, mas a gente não tinha competência. A gente bebia demais. Aí a gente começou a falar de boemia e de boteco, que é o que a gente faz até hoje, filosofia de boteco, que é sincero e as pessoas elas entendem sinceridade, entendeu? sim, sim. E eu admiro muito, assim, você como um grande escritor, roteirista que faz grandes trabalhos na TV também, que eu acompanho muito aos domingos. O Domingo Legal. Minha mãe vê, assiste, os quadros são muito bons, bem elaborados. Aquele quadro que o cara vai andando na... Você vai andando, tem as cores, você não pode errar a cor, É mais a ou prova do menos. caminho. Isso, é uma ótima. A minha tia também É, se amarra veja, muito. falando como roteirista de televisão, eu trabalho em televisão e rádio e publicações desde 87, quando eu me formei na FAP, em rádio e TV. Eu faço E curso. o SBT basicamente é uma emissora de entretenimento, entendeu? Sim, E o Domingo Legal, especialmente, é um programa de entretenimento. A gente faz programação para as pessoas curtirem no domingo. Tem vários tipos de programa e você está estudando, você sabe. O nosso é sim, para sim. isso. Então, por isso que tem muito game, tem perguntas divertidas. A ideia é entreter. De certa forma, Sim. há uma ponte entre o Domingo Legal e as Velhas Virgens, porque as Velhas Virgens, de certa forma, também querem entreter. Nem sempre a gente quer papo cabeça, às vezes a gente quer só fazer as pessoas esquecerem os problemas que elas têm e divertir, falar de noitada, de bebedeira, de sexo e essas coisas. Sim, sim. E outra coisa, qual a pergunta agora que eu vou falar é sobre hoje em dia, né? As rádios, a gente tem umas bandas. Exemplo, eu tenho minha rádio e as bandas mandam e-mail para mim, eles mandam músicas de rock, não, umas bandas lá de Florianópolis mandou. E o rapaz da banda não conseguia tocar em rádios do mainstream. Aí falou assim, Ale, vou mandar um material para você me divulgar, fazer meu marketing, me ajudar para poder tocar minha música. Aí ele mandou para mim, o Little Boy, te mandei até o vídeo deles. Mandou para mim a música, eu comecei a divulgar, tocar e começou a ter resultado bom nas visualizações da
banda. Eu tô mandando para vários lugares eles, para eles tentar fazer, apresentar a música deles. Então, Aí, as coisas mudaram muito da época que a gente começou a tocar para cá, né? Como é que era o mundo? Você tinha basicamente 4, 5 rádios onde você podia tocar um som pop ou roqueiro, e havia todo um sistema para você atingir lá, a gravadora que tinha que te levar, você tinha que lançar para uma gravadora. Hoje em dia, cara, você tem uma rádio. Quantas pessoas aí no Brasil inteiro têm uma rádio virtual e tocam uma programação que elas gostam, com um talento que. Tocando o que eles gostam mesmo, quer dizer, não é uma coisa imposta por ninguém. Se você gosta de rock, você toca rock. É uma banda nova, te mandou, você gostou, você tocou aí. Tem um monte de rádios assim. Eu converso muito com o pessoal das rádios virtuais e tal. Então, você consegue achar parceiros que divulguem o seu trampo, como você está fazendo com essa banda, com muito mais facilidade hoje do que conseguia no passado, entendeu? Antes você tinha grandes corporações para as quais você tinha que chegar com uma gravadora e você tinha que ter uma proposta financeira como quem vai lançar um produto publicitário. Tinha jabá para caralho, você tinha que pagar para tocar. Eu acho que a internet, ela veio fazer o quê? Ela veio dar acesso para todo mundo. Então você tem uma rádio, você toca as bandas que você acha legal, você ajuda as bandas, daqui a pouco essa banda anda um pouco mais, faz um show com você, vai até a tua rádio, e assim você faz as coisas andarem sem necessitar de corrupção ou de uma editoria que manipule as coisas. Você põe o que você acha legal, né? Isso é legal. Eu acho que isso é um progresso para a divulgação da cultura. Sim. E assim, o que acontece? Eu já toquei em igrejas, em bandas de igreja, né? Tocamos rock, tudo que estilo no rock. O rock, ele... A sexta pergunta. O Brasil é o berço do rock, certo? Começou na década de 60. Não, o Brasil não é o berço do rock. O berço do rock é os Estados Unidos ou a Inglaterra. Sim. E a década de 60, o pessoal da Jovem Guarda trouxe o rock, né? O Aramo Carlos. Foi um pouquinho antes. Como eu já te disse, foi um pouquinho antes. Houve uma geração pré-Jovem Guarda que teve algum sucesso, cujo o grande expoente foi a Celi Campelo, que foi a primeira cantora pop rock que fez sucesso no Brasil, né? Depois teve essa fase da Jovem Guarda. São várias fases, né? Dentro da história da música do pop rock. E quando eu falo de rock, o rock para mim é uma coisa pop, porque ele pode ser pesado, ele pode ser o Diabo 4, mas ele está dentro da cultura pop, né? É um jeito que eu leio. E além de eu ter minha rádio também, eu escuto outras rádios, assim. Não escuto só minha rádio de rock, escuto uma JB, escuto às vezes uma MPB FM que acabou, né? Às vezes eu escuto uma Kiss, que tem uns amigos na Kiss FM lá, como o Clemente, o pessoal lá em geral, que conheço lá, né? Eu sempre estou escutando, assim, participando, né? É bom, você tem que ouvir a concorrência, né? Ajudar também, dar ideia também. E outra coisa, o que eu ia falar? Tentar lembrar na minha memória. Os streams, assim, como Spotify, Deezer, ajuda alguma coisa a galera? Olha, com o passar do tempo, as mídias físicas foram sumindo, então você, na verdade, consome o som direto. Com isso, acabou essa história de você lançar um disco com uma história sendo contada, com 12 músicas, 15 músicas. Você vai lançando músicas e vai só lançando singles. Eu acho que está tudo muito mais acessível. Eu acho que essas plataformas elas pagam pouco para os músicos e para quem fornece material para eles existirem. Mas há uma discussão mundial para que isso melhore. E o que eu acho mesmo é que essas plataformas elas permitem um acesso muito fácil a uma grande quantidade de música. Antes eu tinha que andar no meu carro com um monte de CD que eu ia trocando e botando lá. Hoje eu vou no Spotify, eu vou no Deezer, eu procuro lá o disco que eu quero, procuro a música que eu quero, boto uma programação e vou ouvindo no meu fone, e Bluetooth, entendeu? É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Antes eu tinha que andar com os bolachões na mão. É gostoso ouvir de vinil também. Você bota o vinil na vitrola, parece um ritual, né? É uma coisa meio religiosa. Você fica ouvindo, mas você tem que ir lá e virar. Porque se você não virar, ele bate no fim e fica. Enquanto que nas plataformas, você bota para repetir e faz uma playlist sua lá, de toca tudo que você quiser, entendeu?
Os tempos mudaram e eu acho que as coisas estão mais fáceis de fazer. E eu acho que todas essas plataformas que você citou, elas facilitam o acesso à música. As pessoas não precisam mais comprar o disco, elas simplesmente pagam uma grana para ouvir a música. Agora, aconteceu uma coisa na passagem do vinil para o CD e do CD agora para a música digital que muita gente não percebeu. Há um afunilamento. Tem muito disco que existia em vinil que não virou CD. Pouca gente ouvia, ninguém estava muito interessado. Quando surgiram os CDs, aqueles vinis sumiram, aquelas músicas sumiram. Quem ouviu, ouviu. E do CD para o digital, tem músicas que eu me lembro, mas eu tenho 58 anos, que eu não acho dentro das plataformas e às vezes nem no YouTube. Essas músicas elas ficaram presas nas mídias físicas e não existem hoje dentro do digital para ouvir. Então, se eu quiser ouvir, eu tenho que ouvir no CD ou no vinil. E eu lembro dessas músicas. Então, alguém decidiu que essas músicas não valiam a pena ser jogadas para frente. E eu acho que isso está errado. Entendeu? Eu acho que já que você está querendo transformar tudo numa outra linguagem, você tem que permitir que tudo que estava antes continue, mas não acontece. Há um afunilamento e alguém resolveu que tal disco de tal banda, ou tal banda, não merece estar no digital, entendeu? Eu, como um cara velho, continuo com 3.000 CDs aqui e mais de 5.000 discos. Então, todas lá minhas músicas, queridas. Entendi. E assim, eu tô vendo se o dia tiver uma oportunidade de ter vinil assim, eu comprar um vinil, ligar no USB, fazer um programa rock vinil, jogar uns vinis de rock, vamos falar sobre a história da banda, tal, que ela surgiu, os estilos, os segmentos, e como ela terminou, né? Tem um programa de um colega meu da rádio, Memórias do Rock, ele pega as músicas de bandas, o Ivan da Luz, né? Ele fala sobre a história da banda e tem outro amigo meu, o Valcar, é da rádio Rock Master. Eu trabalho também nessa rádio, tipo, ajudando ele. Sim. Da minha casa, eu transmito minha programação a rádio dele. Olha que mundo que a gente vive. Olha que mundo que a gente vive. A sua rádio é na sua casa. Isso, meu quarto é grande. É do cacete. Eu faço tudo aqui. Eu tenho legal, guitarra, não estou dizendo que é ruim, é bom. É bom. As rádios eram todas no 15º andar de um prédio, você sai um terrível. Agora não, você faz o seu trampo em casa. Eu tenho alguns amigos que têm rádios e retransmitem programas para o mundo inteiro, de dentro de casa também. Sim, melhorou muito, assim, antigamente FM, AM, aí hoje em dia a web rádio veio para dar uma ajudada nas pessoas. Ale, nos anos 70, aqui em São Paulo tinha duas rádios que tocavam rock. Era a Excelsior e a Difusora. AM. AM. Então, você estava ouvindo uns sons ali, e os caras, você lançava um disco na Europa, nos Estados Unidos, levava 6 anos para chegar aqui. Aí lançamento, você ficava ouvindo, não gostava da música que estava tocando aqui, você girava o dial e ia para outra, só tinha duas. Quando entrou o FM, eu lembro direitinho, primeiro só tinha a Transamérica, que tocava música ambiente. Isso. Depois entrou a Band tocando rock and roll. Aí foram entrando mais rádios. Chegou uma época, no início dos anos 80, que tinha Excelsior Alternativa aqui em São Paulo, onde o Maurício Kubrusli fazia um programa chamado Senhor Sucesso, onde o Kid Vinil fazia um programa chamado Rock Vinil, grande. Junto com o Leopoldo Rei, era meia hora de punk e meia hora de metal. E aí você tinha a 97, que era uma rádio de rock de Santo André. Depois entrou a 89, que é uma rádio que eu trabalhei. Eu fui estagiário na 89. Show. Então aí começaram a ter mais rádios de rock, algumas pops que tocavam rock também. Nos anos 80, as bandas que tocavam, as rádios que tocavam rock eram muitas. Mesmo as mais comerciais tocavam. Porque o rock era comercial. O rock estava tocando para todo lado. Ele estava nos programas de televisão, ele estava nas trilhas sonoras das novelas. Né? Repito, isso não acontece porque o dono da rádio é gentil ou porque a gravadora é boazinha. Eles estavam ganhando muito dinheiro com isso, porque estava na moda, isso estava vendendo, era um produto bom. Esse produto, como todo produto da publicidade, né, ele se desgastou, eles apostaram em outro produto. Quem é roqueiro não está pensando nisso, quem é roqueiro continua ouvindo rock. Eu continuo ouvindo rock. E você falou um negócio aí que eu acredito também. Você falou, o rock está no underground. Está. E é um lugar ótimo para estar, porque ali você pode fazer o seu som sem que dar satisfação para ninguém. Só que tudo é cíclico. O rock and roll ele teve nesse top, pelo menos no Brasil,
deu uma volta, chegou no underground e ele está subindo de novo. Escreva o que eu vou dizer. Nos próximos 3 a 5 anos vai haver uma onda poderosa de rock no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Comercial. As bandas estão aí. Né? O rock não acaba. Essa é a conversa assim, o rock morreu, o samba morreu, não sei o que morreu. Ninguém morre, o som fica aí, quem gosta, gosta. O que muda é quem está sendo vendido mais, quem está no topo, entendeu? Sim, sim. Queria dar um alô pra galera que tá nos vendo aqui no vídeo, os amigos do Paulão. Tô vendo bastante gente aqui. A galera que tá chegando para participar com a gente. Fábio Tos, Gustavo Martins aqui. Já muita gente mandou abraço para mim aqui, pessoal de Cascavel, que eu não consegui retornar. Abraço para todo mundo que está assistindo aí, obrigado pela gentileza. O Rafa Gambiati, o Michael Dantas, obrigado. O que eu vou falar também, deixa eu ver, com licença, eu falei sobre a 7, né? Estamos na 6, né? Eu falei sobre a 6, né? Não sei, eu não tô vendo a lista das suas perguntas. Aqui, ó. Tá vendo? No computador aqui, ó. Então, eu não tô vendo. Ô, entrevistador, é você que decide as perguntas, eu só respondo. Sim, eu trabalhando com a rádio aqui, um tempo atrás, eu tava tendo um problema com o HD aqui. Computador velho. Fabitos, Robozion. Desculpa, te interrompi, perdão. Gustavo Martins. Esse computador tem mais de 3 anos. Eu tenho outro computador também. Eu tenho 2 computadores aqui no estúdio. Esse computador eu mandei o cara botar para mim um HD SSD de 250 GB para eu trabalhar com a rádio. 500 GB do HD morto, né? Aí ficou ótimo, assim, bacana. Me ajudou. Aí ele tô conseguindo fazer produção aqui, né? Algumas produções minhas. Vinhetas também eu produzo aqui para a rádio. Às vezes eu preciso de uma voz. Tem que fazer a produção eu mesmo. Faço a programação. Fabitos, assim como Raulzitos, Cesarilo. Isso. Graças a Deus eu faço tudo. Isso. Aí, eu ia falar sobre... Passamos por momentos, né? A gente teve várias sonoridades no rock. Eu peguei a época de 2001 do New Metal, no Metal, que veio esse novo estilo, né? Tu acha que no Metal... Isso, no Metal teve algum declínio, ou no Metal foi um ótimo estilo no rock, ou no Metal? Com algumas bandas, System of a Down, Evanescence, Korn. Eu cheguei a pegar essa época no colégio. Eu não sou um perito no metal, não, cara. Eu gosto do System of a Down. Sim. Evanescence eu não gosto tanto, não. Eu gosto de som mais cru. Eu gosto de Motorhead. Entendi. Motorhead eu escuto aqui. Eu gosto de Motorhead. Ace of Speed, Decline, acho que até mais da música. Tem muita música. Eu escuto muito Motorhead. Hotel Cubano Oficial. Eu tô falando o nome dos caras que estão falando aqui, mas continua a pergunta aí. Aí a sonoridade teve um declínio no rock. O declínio, assim, teve alguma alteração, que veio o Emocore em 2001, né? O Emotion, né, que fala. Né? Ale, isso são vertentes de uma mesma coisa, porque cada vez você vai aperfeiçoando e você vai criando estéticas novas. Olha só, o punk surgiu em 77 e o hard rock no início dos anos 70, principalmente com Led Zeppelin. Aí você vai tendo bandas mais pesadas, bandas mais rápidas e o punk em paralelo, porrada também. O que aconteceu? Para mim, o Motorhead é uma banda que reúne as duas, é uma esquina do punk e do metal. Nos anos 80 aqui em São Paulo, havia salões de rock, tocava meia hora de punk, meia hora ou uma hora de punk, meia hora ou uma hora de metal. O pessoal que gostava de punk entrava no salão para chacoalhar a cabeça. Quando começava o metal, eles saíam. Aí entravam os metaleiros. E aí os caras às vezes se encontravam no meio do caminho e saía a pau. Porque as estéticas se chocavam. Com o passar do tempo, o peso foi se unindo. Então hoje quem gosta de punk rock também gosta de metal e se curte. Aliás, eu acho que hoje a molecada é bem mais razoável, porque consome-se vários tipos de som. O cara consome metal, mas ele consome reggae também, ele consome MPB, ele consome vários tipos de som, porque eu acho que é só música. Então você pode ouvir de tudo. Né? Moraes Moreira, que quando era criança eu tinha um disco do Moraes Moreira, meu pai. Cheguei a ouvir coisa no MPB também. Na minha casa tinha um disco de Vinis, vários discos Vinis. Quando era criança eu ouvia Xuxa. A Xuxa já não é muito rock. Não. Eu já falei sobre essa parte da sonoridade, né? Aí eu botei aqui, na época de 1985, né? Paulo veio o primeiro Rock in Rio. Abraço. Veio o primeiro Rock in Rio. Oi. Veio o primeiro Rock in Rio, em 1985. Eu estava lá. Nascido. Eu estava lá. E tinha
várias grandes bandas que tocaram, né? E foi bom nessa época, foi melhor. E hoje em dia, o Rock in Rio, assim, o Lobão falando, que eu vi no YouTube o Lobão falando sobre o Rock in Rio. Ele falou que o Rock in Rio, ele mudou muito, assim, tem pouca opção de rock, né, mais ou menos, né? Do que antigamente, né? Vai tudo misturado, né? Uma mistura de ritmos musicais. Eu não sei. O primeiro Rock in Rio eu estava lá, tinha metal, tinha hard rock, tinha rock progressivo, tinha MPB, tinha rock brasileiro, tinha jazz, tinha Sim. folk. Eu acho que com o passar do tempo, eu acho que foi muito importante, mas com o passar do tempo, esse conceito de rock para o Rock in Rio, para mim ficou um pouco estranho, entendeu? Virou um palco de qualquer coisa, de world music, porque Ivete Sangalo, você me desculpe, mas não é rock. Não. Ela é incrível, mas não é rock. Não. E assim como outras Sertanejo, não. atrações, né? Mas talvez também eu que seja um velho de merda, e os caras resolveram atualizar esse conceito e botar um monte de som. Também quem sou eu para dizer que não está certo? Em termos técnicos, um festival do tamanho do Rock in Rio, em 85, foi muito importante, porque ele mostrou que o Brasil, de alguma forma, podia receber grandes atrações mundiais. E isso continua acontecendo. Nós passamos pela pandemia e agora você tem não só bandas de rock, como você tem super estrelas, quer dizer, você tem Coldplay, você tem a Taylor Swift chegando aí, vai ter Beyoncé. Sim. Nem tudo eu gosto. Né? Eu fui ver Black Rose, que é uma banda que eu adoro. Mas Eu nem gosto tudo eu também. gosto. Mas é legal que esteja à disposição das pessoas e cada um vai ver o que quer, né? É isso. Sim. E outra coisa, eu tenho de indicar um som que eu tô ouvindo aqui, uma banda de rock progressivo, The Alan Jackson Project. Alan Parsons Project. Isso, eu tô ouvindo, tô curtindo isso agora. A música dele é famosa. Essa é uma banda dos anos 70 e 80, de um cara chamado Alan Parsons, que era engenheiro de som do Pink Floyd. Sim, é uma ótima banda. E o que acontece? O que você fala para os jovens que quer começar uma carreira musical assim na música? Como é que funcionaria? Os requisitos. O requisito é que você fazer o que gosta. Se você gosta de música e quer tocar, vá, aprenda um instrumento, se envolva com isso, procure gente que também gosta de fazer isso e vá tocar. Hoje em dia você não precisa simplesmente aprender a tocar, você pode ser um DJ, aí é uma função que tem. Você começa a sacar de alguma música, você faz umas misturadas de sons, faz um curso para saber como é que opera aquele negócio, você pode ser DJ também, você pode ser um monte de coisa. Eu gosto mais de tocar um instrumento, eu gosto de rock and roll, mas cada um pode ser um monte de coisa, na verdade, cara. O que você precisa é se informar sobre o que você quer, se informar na cabeça para entender onde é que você está pisando, que tipo de música que você vai fazer, de onde ela vem, para onde ela vai, aprender eventualmente a se expressar dentro daquela música, cantando ou tocando um instrumento, ou até juntando sons de outras pessoas e sendo DJ. Na verdade, basicamente, vá para a estrada comer poeira, corra atrás do seu sonho e faça o que você gosta. Sim. E tente ser feliz, que é o que todo mundo devia fazer. O meu sonho tocar uma música assim para passar ansiedade. Tocar essa música, gostei dessa música, eu vou tirar a nota, vou dedilhar, né? Tá certo, vou olhar. Porque antigamente o músico tirava a nota na música sem olhar, né? Antigamente não tinha cifra, muito tempo atrás, né? Mas hoje é muito mais fácil, cara. Tá tudo escrito ali. Ou o cara consegue. Para você tirar uma letra, antes você tinha que ouvir 20 vezes. Hoje está tudo na internet, está tudo mais fácil. Talvez por ele estar mais fácil, é que está mais difícil. Porque você rapidamente cria uma música, você bota na internet, ela explode no mundo inteiro, você fica famoso do dia para a noite, sem pisar num palco. E aí você não tem estrutura psicológica e nem estrutura profissional para encarar uma carreira, porque por mais que você use a virtualidade, a vida de verdade é no tete a tete, é no palco de verdade, é olhando no olho. Entendeu? Então a pessoa monta uma banda, ela sozinha, tocando todos os instrumentos, digamos, e ela põe na internet aquilo estoura. Mas ela não consegue fazer o som sozinha, porque mesmo que ela solte os samplers, fica meio estranho, talvez ela não consiga. Então vá pra rua, vá conhecer outras pessoas, vá trocar. Sim, eu vou na Paulista também, na São Paulo, tem muitas bandas que vão na Paulista, aqui toca o seu som. Isso, aqui em São Paulo, a banda Crazy Ladies, eu falo sobre o Crazy Lady, o pessoal da banda, o Kiki Damasceno,
Ele mandou um abraço para você. Manda um abraço. Eu falei isso para também. Obrigado. Sim, o Clemente mandou um abraço também. Clemente é um grande amigo. Me entrevistou há 2 semanas, eu e o Cavalo, no Cola na Grade, que é o podcast dele. Andriele Rodrigues. Sim. Beijo. Para a próxima, parceiro, o que é bom manter, tipo assim, o músico se manter com a jornada na música e manter os conteúdos? Não entendi. Para poder transmitir um conteúdo. Não entendi. Não, vou falar de novo. O que é bom para manter uma jornada na música e conteúdo? Eu não entendi essa pergunta, mas vamos dizer que você tenha me perguntado qual é o conselho que eu dou para você ter um trabalho consistente, que te leve para frente, Isso, né? Isso. Você precisa ter conteúdo, você tem que ter sentimentos e conhecimento para botar no que você escreve ou no que você compõe, basicamente. Marcinhas, gostaria muito de estar no Rio. Então, basicamente, fale de coisas que você conhece, fale de coisas que você sente que você conhece sobre a vida ou sobre qualquer coisa. Seja sincero, porque as pessoas enxergam a sinceridade e admiram a sinceridade. É isso que eu acho que funciona. É legal você conseguir achar uma coesão, principalmente quando você faz letra, de contar histórias ou de escrever coisas com um pouquinho de conhecimento de língua portuguesa, um pouquinho de coerência. É difícil falar sobre isso. Na verdade, você põe para fora o que você é, né? E você precisa ter algo a dizer. Você precisa ter algo a dizer. É isso que você precisa. Sim, criar uma forma, estou fazendo uma programação, fazer a programação e também falar com o ouvinte. Passar uma mensagem também. Uma mensagem. Aí é você, né? Eu não sou radialista desse nível. Não, para mim, também serve para mim também, assim, esse sentido também. Com música e por radialista também. José Pandinha Júnior. Paiva Isso. E qual o próximo? Eu falei do 10. O que você acha, assim, hoje em dia, sobre a economia do Brasil? A economia se melhorou em 2023? Olha, eu vou responder uma pergunta aqui do Pisani, que ele perguntou se as letras das Velhas Virgens são baseadas em fatos reais. Muitas são baseadas em fatos reais. Por exemplo, Um Homem Lindo, eu estava no Love Story, conheci uma moça, que eu achei que era uma moça, mas meus amigos estavam dizendo que era um travesti. Eu achei que era uma mulher e achei ela linda, fiquei conversando com ela, tal, fiz uns testes ali e não consegui descobrir se de fato era um rapaz. Mas aí ficaram me enchendo o saco, eu falei, olha, cara, se era um homem lindo. Se eu tiver que ficar com um homem, eu sou heterossexual, com todo respeito aos homossexuais, eu sou hétero. Se eu tiver que ficar com um rapaz, que seja um homem lindo como aquele. Essa é uma música autobiográfica. Que mais? Tem várias músicas que são descrição de situações. Siririca Baby é uma situação que aconteceu comigo. É legal quando você pega uma situação que se passou com você, que você descreve aquilo e aquilo tem verdade, né? As pessoas admiram a verdade. The Latex Rock, Daniele Tanahashi, Run Rock Music, Web Rádio, é isso aí. Amigo meu. É isso, Luiz Pisani. Tamo junto, Luiz. Respondi sua pergunta, Luiz. Desculpa, Ale, aqui ele perguntou um negócio aqui, eu respondi. Tranquilo. Diego HC Pavani. O Rock está todo. Esse aqui eu já perguntei do segmento, ele me respondeu. Ale, acho que sua pauta de pergunta está terminando. Hein? Tá. O que me leva a crer que a nossa entrevista também está terminando, porque você falou que era meia hora. Não, entendi. Já falou sobre os rock, né? E queria mandar um alô para a galera que curtiu a nossa entrevista com o grande Paulão, meu amigo. E vamos estar aí sempre trazendo melhores conteúdos de rock e tocando a Velhas Virgens na Rádio Rock, que hoje entra na programação, Leprechal. Vamos botar as músicas novas aí. Leprechal, a versão. Leprechal, a primeira versão. Agradeço a gentileza. Valeu, Paulão. Eu queria agradecer muito. Sim. Te agradecer pela ter participado da nossa entrevista. E tamo junto e a nossa amizade é rock and roll na veia aí. Obrigado a você pelo espaço, obrigado pela gentileza.
Essa semana ainda a gente vai lançar uma música nova que a gente fez especialmente para as festas juninas, que é um shot meio pesado, e ele tem Show. participações especiais do Tato do Fala Mansa e da Maria Alcina, que é a nossa Carmen Miranda Punk dos anos 70. A gente tem mais músicas para serem lançadas proximamente, muitos shows, infelizmente nenhum aí no Rio. Esse final de semana a gente toca na cervejaria Tarantino, aqui em São Paulo. É um workshop, é um acústico que eu faço com o Tuca e o Cavalo, contando histórias da banda. Na outra semana, dia 8, a gente toca na Augusta, na taberna Joana Dark. É isso, taberna Joana Sim, Dark. sim. Na outra semana a gente vai estar em Santa Catarina, em Joinville, Rio do Sul. E depois acho que a gente vai estar em Mogi Mirim. Mas assim, quem quiser saber mais, entra no Instagram da banda, @Velhas Virgens Oficial, ou no site da banda também, Velhas Virgens Oficial. E obrigado, Ale, pelo espaço, obrigado pela Abraço. gentileza, sucesso para você, conte sempre comigo. Abraço para o Gustavo Valeu. Martins, Rio Grande do Sul. Tivemos aí faz pouco tempo, vamos em breve voltar. E Alziro Pablo, um abraço para vocês também, obrigado! Que rolo. Tamo junto, obrigado, velho. Valeu, parceiro.